Bora, Mentos, bora ver mais um vídeo que foi resgatado aqui, tá? Do canal Daniel Jung, eu não conheço esse canal. A simbologia cristã em jogos e animes, tá? Quero ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema, para ver quais são as simbologias, né? Pelo visto tá sendo mostrado aqui algo sobre Berserk, né? Tá aparecendo aqui o Griffith, né? Esse daqui eu já esqueci o nome desse personagem, mas eu sei que é de um jogo, e esse aqui eu não sei se é daquele Dantes Inferno, algo do tipo, sei lá, ou parecido, que é o Templário, né? Mas enfim. Bom, bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema, em 3, 2, 1, play. A mais um vídeo aqui no canal mais flopado do YouTube brasileiro. Pra falar dessa vez de um tema bem diferente, que é os símbolos cristãos em jogos e animes. Tá bom. Por que eu decidi falar estritamente desse tema aqui no canal? Basicamente porque conforme eu fui jogando e lendo essas obras, eu fui percebendo que uma quantidade incomum de referências cristãs estavam inseridas nelas. Talvez porque a maioria das obras que eu vou falar aqui se passam na Idade Média, mas ainda assim a simbologia é muito presente. Seja em formato de boss, arenas ou até mesmo na relação que os protagonistas têm como sendo pilares de sacrifício e até mesmo messias distorcidos, cara. E ao analisar mais fundo ainda essa simbologia, eu acabei ficando maravilhado com a forma primorosa que os autores conseguiram fazer isso. Caramba, que vocabulário, cara. Não é uma espécie de apropriação cultural, longe disso, tá mais pra inspiração mesmo. Pois todas essas obras que eu citarei aqui focam na decadência humana, na queda, no pecado. Rock and roll. E essa profundidade que a gente quer buscar nos jogos hoje em dia, a profundidade essa que te faz pensar logo depois de finalizar o jogo e dizer: meu Deus do céu, o que eu acabei de presenciar, é algo que a gente tá vendo atualmente. E, pois é, foi isso que eu senti logo depois de zerar meu primeiro Souls-like, e não tô nem brincando, cara. Antes de realmente irmos pros tópicos que eu separei pra esse vídeo, eu já quero adiantar que boa parte das obras que eu vou citar aqui são de um gênero chamado Dark Fantasy. Dark Fantasy, ou fantasia sombria, é um subgênero da fantasia que mistura os elementos clássicos da fantasia, como mundos medievais, magia, monstros e heróis, essas viadagens todas, com temas sombrios, melancólicos, violentos e muitas vezes existencialistas. Enquanto a fantasia tradicional, como Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, costuma exaltar o heroísmo, a esperança e a luta clara entre o bem e o mal, a Dark Fantasy opera num mundo onde o mal já venceu, ou onde o bem está em silêncio. É um gênero de ambiguidade moral, se você quiser colocar desse jeito. Sofrimento, corrupção espiritual e decadência. E como eu havia citado, esse gênero geralmente se passa na Idade Média. E como nós sabemos que na Idade Média a influência da Igreja Católica era bem poderosa, é claro que a gente vai ter simbologia cristã em um jogo ou mangá que é retratado nesse período da história. Mas não é disso que eu vou falar hoje. Eu decidi fazer esse vídeo justamente pra gente analisar o porquê de tais temas e símbolos religiosos serem tão utilizados nesse tipo de gênero. Porque, convenhamos, você retratar um mundo na Idade Média é bem fácil, pra falar a verdade, mas você retratar com tanta profundidade as partes religiosas, a questão moral e toda a questão por trás desse mundo é bem mais complicado, e os jogos que você tá aqui fazem isso muito bem. Bom, é óbvio que num vídeo sobre Dark Fantasy... Para com isso, cara. E temas religiosos da Idade Média, eu terei que falar sobre um jogo que talvez fez isso de forma primorosa, até melhor do que qualquer outro: Dark Souls. Mas antes de falarmos dos símbolos em Dark Souls explicitamente, eu gostaria de citar o seu antecessor, Demon Souls. Demon Souls se inspira fortemente em temas cristãos em sua construção de mundo. Personagens mencionam a presença de um Deus verdadeiro que criou tudo, até mesmo demônios que assolam as regiões do mundo. No entanto, não é uma correspondência exata com o cristianismo. O jogo apenas empresta ideias e conceitos da obra A Divina Comédia, do poeta renascentista Dante, ao mesmo tempo em que utiliza elementos de eventos bíblicos. Mais especificamente, ele se baseia no Inferno de Dante, em que o próprio Dante é guiado pelo poeta Virgílio através dos 9 círculos do Inferno. Bom, cada Hearthstone, ou Pedra do Arco, corresponde a um círculo diferente do Inferno, que o jogador deve enfrentar para purgar o mal. No entanto, o jogador pode escolher entre ter uma Pure White Tendency, na qual o mal é repelido, ou uma Pure Black Tendency, representada por cada Hearthstone. A Maiden in Black cumpre o papel de Virgílio, ou seja, o de guia, ajudando o personagem jogável a navegar por esse mundo desconhecido. O mundo de Boletária também pode ser interpretado como uma variação bíblica do Jardim do Éden, já que é por causa da tentação do homem que a beleza do mundo é retirada. A Serpente do Éden, popularmente entendida como Satanás, é representada por The Old One, ou o Antigo, o demônio primordial que gera todos os outros demônios do mundo, os quais roubam as almas dos vivos até que não sobre mais nada. Outro evento bíblico que se relaciona com a lore e o pano de fundo do jogo é a Torre de Babel,
Uma história sobre a humanidade sendo ambiciosa demais ao tentar construir uma torre que alcançasse os céus, até que Deus destrói a torre e espalha a humanidade por diferentes regiões. Mas essa história aí todo mundo já conhece. Só aí já daria pra fazer um vídeo inteiro sobre a simbologia cristã em Demon Souls, cara. Mas Dark Souls parece ir um pouco além quando se trata de mitologia. Embora não retrate o cristianismo de maneira tão semelhante, Dark Souls utiliza muito do tema de panteão. Panteão pode se referir a um templo dedicado a todos os deuses de uma religião ou ao conjunto desses deuses. Também pode ser um monumento que homenageia pessoas ilustres guardando seus restos mortais e cenotáfio, seja lá o que isso significa. Eu pedi pro ChatGPT descrever isso. E muitos jogos conhecidos são muito bons em fazer isso, como por exemplo o próprio God of War, que é o mais famoso de todos. Vem a mim! Mas embora Dark Souls se assemelhe mais às religiões nórdicas e gregas antigas com o politeísmo reinando, eu tenho que parabenizar a From Software pela maneira excelente que eles escolheram para tratar personagens que fazem paralelos com o cristianismo. O próprio Solaire de Astora, que aliás é o melhor personagem do jogo, é literalmente uma das representações mais fiéis de um guerreiro templário. E o Solaire é um deles. Ele aparece como só mais um NPC, aquele tipo de personagem que você não dá a mínima no começo, que te oferece um item que pode ou não ser necessário para você, e você esquece ele ali e segue sua jornada. Mas conforme o Chosen Undead vai progredindo na jogatina, ele vai tendo mais e mais encontros com o Solaire, criando meio que uma conexão. Bom, Dark Souls é um RPG, e um RPG a gente possui atributos que a gente pode evoluir, conforme vamos progredindo no jogo. E a variação de builds possíveis é enorme, pra ser sincero, cada uma mais divertida do que a outra. Mas o personagem do Solaire parece ter uma afinidade maior com a fé. É um atributo que você pode upar durante o jogo e lhe permite usar milagres. Pois é, onde será que tá a simbologia aí, né? Os milagres são como feitiços, porém sua simbologia vai muito além disso. O jogo, por se passar na Idade Média, tem grande influência do clero da época, com clãs que você pode entrar e até mesmo personagens que te ajudam nas batalhas se você interagir com eles em suas quests. Milagres como cura, por exemplo, são muito úteis e tem claras referências aos milagres da Bíblia, que a gente tanto conhece, como por exemplo, cura. Na verdade, eu acho que só a cura é referência à Bíblia, mas tanto faz. Pois é. Cara, essa é só a ponta do simbolismo religioso que tem Dark Souls. Se formos falar sobre estruturas e world building, Dark Souls é literalmente um mundo infinito a ser explorado. Seja os castelos, as igrejas, as próprias arenas dos bosses, como na boss fight do Ornstein Small, ou no terceiro jogo, com o Pontífice Sullivan, que é basicamente um bispo. Tá no nome, gente, por favor, né? Passando aqui no meio do vídeo só pra dizer que o imbecil aí citou um monte de exemplo e esqueceu dos mais óbvios, que é literalmente a irmã Frida, do Dark Souls 3, e os diáconos das profundezas, que são literalmente papas, tá ligado? Mas, volta pro vídeo aí. Mas embora Dark Souls trace muitos paralelos com a simbologia da parte estética, Berserk, por outro lado, traça tantos paralelos estéticos quanto narrativo. Meu Deus, que transição magnífica, cara! Berserk também é um mundo caído, abandonado por Deus, e nosso protagonista, o Guts, tem que aprender a viver num mundo infestado por demônios. Eu nem preciso me esforçar muito para pensar em simbolismos cristãos que estão na obra, até porque o próprio Kentaro Miura já faz isso muito bem, e de forma bem polêmica na maior parte das vezes. Um dos maiores símbolos religiosos em Berserk pode ser talvez a mão de Deus e os apóstolos, que sério, é autoexplicativo. Eu gosto que o Miura não se reteve somente a estética só pra se enquadrar num gênero, ele literalmente abraçou a tradição e moldou seu mundo corrompido em cima dela. A marca da besta pode ser um paralelo à marca do sacrifício, ou melhor, Griffith sendo a representação perfeita em escala 1 para 1 do anticristo e de Satanás. Griffith teve um desejo moldado pelo orgulho, ele queria reinar, ser grande, e como a gente sabe, orgulho foi o pecado que trouxe a ruína a Satanás, o fazendo ser expulso dos céus. Mas ao contrário disso, Griffith parece ter sucedido em seu plano. Ele conseguiu aquilo que mais queria e não mediu esforços. Ele conseguiu aquilo que ele mais queria e não mediu esforços sem sacrificar aqueles que os amavam. O anticristo, para quem não tem muito conhecimento, não é somente alguém que é contra Cristo, mas alguém que literalmente faz o papel de um Messias. Na Bíblia ele aparece detalhadamente em passagens do Novo Testamento, em especial as que se referem ao momento já apocalíptico que antecede a segunda vinda de Cristo. E a gente sabe que o Griffith conseguiu uma legião de fiéis, criou uma nova civilização, mudou um novo ideal a partir disso. Porque, vamos ser sinceros, não é muito difícil se enganar fiéis hoje em dia, né? Vamos pôr as cartas na mesa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Off the king, the... Blá, 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 blá. Cara, eu não vou nem entrar muito nesse mérito, porque senão o vídeo vai ficar ainda maior. Porque você já sabe o que eu tenho para falar com relação a esse ponto. Infelizmente, o que ele falou aqui não é mentira, é verdade. Muitas pessoas que eu não vou nem dizer que se dizem, porque eu acredito até que sejam cristãs, que são crentes e tal, mas infelizmente acabam sendo enganadas porque sim. Né?
praticamente porque sim, porque não tiveram cuidado, não tiveram cuidado, não julgaram. Ah, mas como assim não pode julgar? Pode. Você não pode julgar a aparência, não pode julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, conforme fala na palavra. Ou seja, você pode julgar os atos daquilo que está sendo mostrado para você, daquilo que está sendo apresentado e tal. É por ali que você vai julgar os atos, não a pessoa em si. Quem julga a pessoa, obviamente, não é você, é Deus, tá ligado? Mas nada impede você julgar o ato que aquela pessoa está cometendo para você não cair naquele erro, ou naquele pecado, ou naquela enganação. Infelizmente é algo que não acontece hoje e é por isso que tem muita gente sendo enganada por esses pastorzinhos aí. Quer dizer, pastorzinhos, tá ligado? Bispos e padres e um monte de coisa aí. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, então, como eu falei, porque eu não quero que o vídeo fique mais longo do que... mais longo aqui do que necessário. Vamos lá. Griffith é a distorção perfeita da imagem de Jesus Cristo, e isso Kentaro Miura conseguiu fazer muito bem. Claro, Berserk é uma obra difícil de digerir, principalmente se tu for religioso como eu. Mas se você focar nesses paralelos, dá pra ver que é uma obra muito bem escrita e o autor se preocupou de fato em fazer um desenvolvimento verdadeiro nos personagens. Agora, se formos falar sobre a tradição da Igreja Católica, a gente tem um arco inteiro somente dedicado a isso. Um dos meus personagens favoritos de Berserk é o Mosgus. Vou tentar não dar tanto spoiler aqui, claro, é um mangá que eu recomendo muito que leiam. Mas leiam com cuidado, porque se você é cristão, esse é um mangá bem difícil de digerir, como eu disse anteriormente. Mosgus é um dos personagens mais grotescamente simbólicos de Berserk, representando o que acontece quando a fé se transforma em fanatismo cego. Como a gente sabe, o Miura adorava criticar a religião, mas não em sua raiz, e sim o que seus supostos fiéis faziam dela. Ele criticava a religião e não a doutrina do cristianismo. Então, como representação, ele criou um dos vilões mais legais da obra. Mosgus é um inquisidor da Igreja da Santa Sé, um homem deformado com uma face que parece uma máscara de mármore. Sua aparência já denuncia o que ele é por dentro: frio, duro e inquebrável, e absolutamente cego. Ele é um símbolo direto do fanatismo religioso. Ele acredita que tudo que faz, inclusive torturar, matar e julgar inocentes como hereges, é justo porque Deus assim o quer. Ele não duvida, ele não questiona, ele não pensa. Mosgus representa o tipo de fé que transforma Deus em juízo e o inferno em justiça. Tipo, olha como esse personagem é bizarro, cara. Sua cela de tortura é uma capela. Ele ajoelha pra orar e em seguida quebra ossos com prazer. Ele recita versículos enquanto incinera vivos pecadores. A sua fé não baseia em misericórdia, mas em punição. E é exatamente isso que Berserk denuncia: a deturpação da fé como instrumento de poder e controle. E claro, que a simbologia não para por aí. Eu poderia citar muitos outros exemplos de cenas do mangá que fazem referência direta a temas bíblicos do Antigo Testamento, como por exemplo a própria Torre da Convicção, que é um paralelo à Torre de Babel, ou até mesmo aos demônios, a queda do ser humano, a decadência. Tá vendo como dá pra aprofundar? Isso que eu amo nessas duas obras que eu citei, Dark Souls e Berserk. Elas não se resumem somente à estética. Existe, na verdade, toda uma narrativa por trás, e a escolha do cristianismo em particular não é algo em vão. Na verdade, os autores viram na fé cristã uma forma muito boa de protagonizar o pensamento que eles queriam para suas obras, que era a maldade e a decadência. Caramba. Um jogo que também faz isso de forma muito boa foi Blasphemous. Pois é, se você é cristão, eu sei que esse nome pode ser um pouco assustador. Apesar de não ser um jogo tão convidativo pra quem é cristão, é um dos melhores jogos Metroidvania que misturam elementos de Souls-like. Eu joguei, eu achei muito da hora esse jogo. Lançado em 2019 pela The Game Kitchen, Blasphemous é um Metroidvania ambientado no sombrio reino fictício de Custódia, uma terra mergulhada em desespero espiritual. Inspirado profundamente no catolicismo barroco espanhol, o jogo funde arquitetura sacra, iconografia religiosa e tragédias místicas num universo onde fé e dor são inseparáveis. No mundo de Custódia, todos vivem à sombra de uma entidade chamada O Milagre. Uma força sagrada que, supostamente, ouve as orações e responde. Mas cada resposta é uma punição, cada bênção é uma maldição e cada milagre uma deformidade irreversível. O protagonista do jogo é o penitente mudo, o último sobrevivente da Irmandade do Lamento Mudo. Ele não fala, ele não questiona, apenas carrega sua espada forjada com o peso dos pecados que ele mesmo nunca confessa. Ele veste uma túnica ensanguentada, uma coroa em formato de capuz pontiagudo, inspirado nos capirotes da procissão da Semana Santa. Ele marcha por templos corrompidos, catacumbas sagradas e santuários abandonados buscando redenção. Ou talvez apenas expiação de seus pecados. A culpa é a motivação dele, mas não é claro se ela é justa. Talvez ele nem saiba do que se culpa, só sabe que precisa pagar. Ele beija altares, se ajoelha, se fere, não por fé, mas por costume mesmo. Um costume litúrgico de um mundo onde o castigo é a única resposta divina. A arquitetura de Blasphemous é um espetáculo gótico, e foi por isso que eu decidi colocar ele aqui.
Basílicas desfeitas, torres inclinadas, relicários cheios de ossos e sangue seco. Cada sala parece uma capela funerária, um templo pós-apocalíptico, onde Deus nunca falou, mas todos continuam rezando. Os chefes são monges, freiras, mártires, beatos deformados. Todos foram abençoados, entre aspas, pelo milagre, e se tornaram monstros. Os altares, em vez de curar, impõem penitências. Os crucifixos se entrelaçam com os espinhos, ganchos e lâminas. É a catedral feita como um inferno. Além de ter toda essa profundidade narrativa, a estética que o jogo traz é uma aula, e todo jogo indie deveria se inspirar em formar um tipo de mundo como esse. Porque em Blasphemous a gente tem altares e capelas profanadas, estátuas de santos deformados, arenas que parecem catedrais de combate, torres, mosteiros góticos, relíquias, ícones, referências claras às cruzadas e à Santa Inquisição. E uma das partes mais legais do jogo, que é bem simples, mas na minha opinião representa tudo aquilo que o cristianismo deve representar, é uma simples frase: você está livre da culpa. Simples assim. E agora partindo pro último jogo dessa lista. Sim, eu sei, é uma lista bem curta de jogos, mas eu não tô a fim de fazer 40 minutos de vídeo. Escolhi colocar um jogo que é muito querido pra mim, fez parte de um momento muito incrível na minha vida e pelo qual eu tenho um carinho enorme. Devil May Cry. Jesus, já vi. Não estamos disponíveis neste momento, por favor, ligue mais tarde. Olha que louco, né? Todos os jogos que eu coloquei aqui tem um nome que se sua avó evangélica vê, ela te deixa de castigo por 7 semanas. Chama vergonha, vai caçar pra fazer, vira homem. O que me admira mesmo na franquia foi a escolha de se inspirar em personagens da Divina Comédia de Dante. Devil May Cry é um jogo onde o céu e o inferno são palco para um único conflito, o do homem que carrega o sangue de um demônio e o coração de um redentor. Por trás de cada ação estilizada e das espadas que cortam o ar como liturgia e rock and roll, existe um subtexto religioso tão denso quanto qualquer grimório gótico. Catedrais, cruzes, figuras angelicais corrompidas, símbolos de sacrifício e estruturas de fé desfigurada. Tudo serve para pintar o mundo onde a teologia vira combate. Uma coisa que eu admiro muito são os paralelos entre Dante e a própria figura de Jesus Cristo. Olha, não me leva a mal, mas eu amo o fato desses dois terem paralelos intencionais. Claro, a gente tem que tomar cuidado para não blasfemar nem cometer nenhuma heresia quando for apontar isso, né? Mas olha que interessante. Qual a diferença entre os dois? É que os dois tiveram meio que a mesma missão, só que com estilos diferentes. Veja, a Divina Comédia onde Dante na história é uma figura semelhante a Jesus que aprende a aceitar e abraçar que a única salvação é através de Deus. Da mesma forma, esse é o único motivo pelo qual o irmão de Dante no jogo se chama Virgil, já que a Divina Comédia, Virgil é um outro personagem importante. Por fim, o imperador romano Nero, especificamente perseguiu e matou cristãos, se encaixou no tema de Devil May Cry, considerando como o personagem Nero foi introduzido em Devil May Cry 4, sendo apresentado como alguém que não cultua Esparta, ao contrário de quase todos os outros personagens. Ele também tem uma história abertamente hostil em relação a práticas religiosas, o que também reflete na imagem e história do imperador Nero, especialmente como ele foi percebido no fim de seu reinado. Por último, o nome Esparta provavelmente deriva de Spartacus, que é conhecido por ter liderado uma revolta contra o domínio tirânico de Roma, assim como Esparta fez. E o que eu mais admiro, cara, é como dá pra referenciar a religião nos jogos sem ter que desrespeitá-la. O simbolismo católico sempre foi e sempre vai ser representado de uma forma ou de outra em obras de fantasia, mas tudo depende, é claro, de como ele será interpretado. No caso de Dark Souls e Blasphemous, as duas produtoras optaram por aprofundar bem na questão estética e arquitetônica, assim como traçar paralelos com as liturgias e práticas religiosas. Já em Berserk, que é um caso mais extremo, querendo ou não, fez o mesmo, porém aprofundou bem mais no fanatismo e na corrupção da religião do homem, fazendo críticas duras que, vamos ser sinceros, fazem algum sentido sim se você forçar um pouco os olhos. E Devil May Cry é uma clara referência a uma das obras clássicas mais famosas de todos os tempos, um must read para quem quer entrar no ramo da literatura. Uma das obras mais incríveis que retratam tanto o céu, o inferno e o purgatório de forma muito poética e cativante. Fora também as referências históricas, não somente bíblicas, que o jogo traz. Mas o que me admira é que a maioria das obras aqui citadas não são do Ocidente, mas do Oriente. E a forma como representam foi tão fiel e tão respeitosa quanto a que nós aqui desse lado do mundo fazemos a nossa própria religião. E a gente tem muito a aprender com eles. A escolha de colocar uma arquitetura gótica, toda essa estética, estátuas, liturgias, tudo isso dá muito certo quando se escolhe esse tipo de temática. E isso que faz funcionar tão bem. Porque a cultura cristã é tão, mas tão rica e complexa que é possível extrair qualquer coisa e ainda assim fazer algo legal. E o único motivo de fato que eu vejo essas empresas fazendo isso é que o cristianismo é uma religião muito rica e seu simbolismo é ainda mais. Eles não fazem somente para criticar ou, sei lá, realmente se importam em fazer algo digno, retratando muito bem a queda da humanidade.
que é o tema principal de todas essas obras. Então sim, eu acredito que esse tipo de cenário e estética agrega muito a qualquer jogo, anime, mangá, filme, seja lá o que for. Bom, a gente sabe que tem muitos jogos que daria pra citar aqui, muitos animes que daria pra colocar aqui nesse vídeo também, mas ficaria um vídeo muito grande, eu decidi falar dos meus favoritos. Então, se vocês quiserem uma parte 2, coloquem aí nos comentários que eu faço com todo prazer, porque tem muito jogo legal, tem muito anime legal, muito mangá legal que dá pra colocar aqui e dá pra extrair muita coisa deles, mas eu preciso saber se vocês realmente gostaram desse estilo de vídeo. Então, hype esse vídeo ao máximo aí no botão aí embaixo, caso você esteja assistindo no seu celular, porque isso ajuda demais o canal, vocês não têm noção. E se a gente chegar no ranking de hypados novamente, o vídeo pode ganhar cada vez mais visualizações, e assim eu vou saber que vocês realmente gostaram desse novo conteúdo. Bom, legal. O like de vocês ajuda pra caramba, mas nada melhor do que os comentários. Eu preciso que vocês comentem, porque esse vídeo deu muito trabalho, e quanto mais engajamento melhor, porque eu não tô fazendo isso aqui de graça. Mas não me leva a mal, eu amo o que eu faço, e vou continuar fazendo, independente das visualizações. Mas, pô, não vai negar que ajuda, né? Então faz esse favor aí, comente qualquer coisa que você gostou, uma parte aí que você achou legal, algo que você achou que eu falei de errado, alguma baboseira que eu falei, porque geralmente eu faço isso, geralmente eu falo muita besteira nos meus vídeos. Mano, nada. Então corrija-me, sinta-se livre pra escrever o que você quiser, só que seja respeitoso nos comentários sempre. Obrigado por assistir, e só mais uma coisa, não se atreva a se tornar um vazio. Ih, rapaz. Bom, tá aí, gente, esse daí, como eu falei, o canal aí do Daniel Jung, não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas vou deixar aqui a moral no canal dele, né? De se inscrever e também deixar o like aqui pra ajudar ele, né? E, cara, volta. Mano, eu já vi bastante coisa. Aqui tem o Dantes Inferno, que eu já vi um anime, e esse daí é claramente referências, não digo nem cristã, mas é mais católica, tá ligado? Claramente também o Berserk também tem muita simbologia também, apesar de não dizer descaradamente o que é, mas dá pra perceber, tá ligado? Esse Devil May Cry também tem bastante obra realmente, mano, tem muita coisa. Eu não sei se Devilman entraria, que no caso é um anime, tá ligado? Mas, né, lidar com isso, tem até referências a Deus no próprio anime, no último que eu vi pelo menos que tem, não sei se ainda tem na Netflix, né? Mas realmente tem muita referência também. Bom, é isso, gente, vou deixar o link aí na descrição. Vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu.